Cebolinha exalta momento no Flamengo e classifica como melhor fase física e mental vivida no clube. Corinthians está de olho em zagueiro do Flamengo. E Mateuzinho causa impasse entre diretorias. Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Pessoal, estou chegando com esse vídeo aqui. Vou pedir desculpas a vocês. Mais uma vez tive problemas técnicos ontem. Não foi possível fazer a nossa live como prometido, mas estamos aqui para trazer o resumo aqui, para trazer algumas notícias do dia, tá? Notícias atualizadas do Flamengo. Então te convido, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro, para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Você que já é inscrito, a minha gratidão, eu te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Bom, pessoal, é isso mesmo, essas três notícias aí nós vamos falar muito rapidamente, trazer elas resumidamente aqui para você entender o que está acontecendo. Bom, o Corinthians parece um franco atirador, né? Parece que está atirando para todos os lados. É assim que eu considero, assim que eu consigo ver o Corinthians nesse momento aí de começo de temporada, começo aí de nova administração. E parece que eles estão atirando para todos os lados, independentemente do alvo. E como se não bastasse aquela negociação totalmente controversa envolvendo o Mateuzinho com o Flamengo, negociação essa que acabou não acontecendo porque o Corinthians acabou por devolver o jogador ao Flamengo, mesmo ele já tendo treinado no CT do time paulista. Agora o Corinthians também demonstra interesse em um outro jogador do Flamengo, um zagueiro, desta vez é o zagueiro Pablo. Isso mesmo, Corinthians quer contratar o zagueiro Pablo. A ideia do Corinthians é contratar o jogador a princípio por empréstimo, tá? As diretorias então estão debatendo aí essa possibilidade. Esse setor não era um setor prioritário no time paulista, uma vez que esse setor era considerado completo. Mas em decorrência da negociação aí do Lucas Veríssimo para um time do Catar, eles se veem obrigados a buscar um outro zagueiro no mercado. Pablo não está sendo utilizado. Na temporada passada, para você ter uma ideia, jogou apenas 15 partidas pelo Flamengo. Então está sendo subutilizado no Flamengo, tá? E o Corinthians então demonstrou interesse. Seria aí uma negociação que tem a intermediação de Fabinho Soldado, ex-funcionário do Flamengo, com quem mantém uma boa relação aí, mantém uma boa relação com a diretoria do Flamengo. Então há uma grande possibilidade de o Pablo ser transferido via empréstimo para o Corinthians. Vale lembrar que essa não seria a primeira vez do Pablo no Corinthians. Ele também já defendeu o Corinthians lá em 2017, onde foi campeão paulista e brasileiro pelo Timão, e ali ele estava também em regime de empréstimo, mas desta vez, ou melhor, daquela vez, pelo Bordeaux da França, tá certo, pessoal? Então, Corinthians aí demonstrando interesse também em Pablo. Pessoal, agora vamos falar sobre Mateuzinho. Mateuzinho que continua gerando polêmica no Flamengo, não pelo seu comportamento extra-campo ou dentro de campo, mas por conta das negociações nas quais ele está envolvido. Primeiro, essa que eu acabei de falar, ele esteve no Corinthians, fez alguns exames médicos, foi liberado inclusive para treinar, chegou a treinar com o elenco, sentiu-se bem e já estava integrado ali ao grupo do Corinthians quando o presidente do Corinthians decidiu devolvê-lo ao Flamengo. Era uma tratativa por empréstimo até então, mas agora o Corinthians deseja comprar o jogador, tá? E não apenas o Corinthians, também o Botafogo. John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, foi até os Estados Unidos, onde estava a diretoria do Flamengo, teve uma reunião de cerca de 2 horas com Rodolfo Landim, e ali ele fez uma proposta oficial pelo jogador na casa de 4 milhões de euros. Corinthians igualou essa proposta também, chegando à casa de 4 milhões de euros, com uma diferença. E essa diferença é o fator pelo qual faz com que o Flamengo prefira negociar com o Botafogo e não com o Corinthians. Além do imbróglio envolvendo o jogador já recentemente e o time paulista, há um bom relacionamento aí entre Rodolfo Landim e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e além disso há a modalidade de pagamento. O Botafogo propôs 4 milhões de euros sendo pagos à vista, esse valor sendo pago à vista. Enquanto que o Corinthians igualou essa proposta, porém pagando 3 milhões de euros e mais 1 milhão por metas alcançadas, tá? Então é evidente, financeiramente falando, é lógico que esse negócio é muito mais favorável aí para o Botafogo, mas o que tem pesado, o que tem gerado esse impasse, essa polêmica a qual me referi, é a vontade do jogador. O jogador quer ir para o Corinthians, o jogador não quer ir para o Botafogo, não quer atuar pelo time carioca, pelo glorioso, pelo rival direto ali no estado do Flamengo. E não por essa rivalidade, tá? E não por essa rivalidade, mas por conta de que ele se sentiu bem, gostou do ambiente do Corinthians, prefere ir para o Corinthians. Inclusive,
as informações também é que há um projeto, há uma vontade familiar por trás desse desejo do jogador de ir para São Paulo e não permanecer no Rio de Janeiro, tá? Bom, só dando um pitaco rapidamente sobre isso, eu acho que a ida dele para o Botafogo seria mais interessante para o próprio jogador, porque seria um pé na Europa, seria uma possibilidade dele usar o Botafogo, usar entre aspas, né, com todo respeito ao Botafogo, como uma espécie de trampolim para chegar até a Europa, uma vez que o dono do Botafogo tem times também no velho continente, tá? Como é o caso, por exemplo, da negociação envolvendo aí o Luiz Henrique, que também, diga-se de passagem, não quer ir para o Botafogo, tá certo? Então, ao meu ver, seria muito mais viável para o Mateuzinho, uma vez que ele tem sonho de jogar na Europa, ir para o Botafogo e não para o Corinthians, mas o jogador quer ir para o Corinthians e não para o Botafogo. Deixa aí nas opiniões o que você acha. Pessoal, agora vamos falar sobre Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, que tem se destacado ultimamente, tem vivido um bom momento no Flamengo, viveu uma fase terrível, né? Os últimos anos do Cebolinha foram anos muito ruins do atacante, tá? E ele admite isso e fala dessa pressão que é. E eu vou trazer aqui uma aspas do Everton Cebolinha, quando ele fala justamente desse novo momento dele no Flamengo, que, diga-se de passagem, desde o final do ano passado já é diferente. Ele já tem mostrado mais confiança, mais qualidade, mais assertividade, tem conseguido completar alguns lances que outrora ele não conseguia. Há um lance emblemático, salvo engano, contra o Fluminense, onde não tinha goleiro, o Lucas Perry, aliás, contra o Botafogo, o Lucas Perry foi para a área tentar um cabeceio no escanteio, a bola voltou quase no meio do campo, ele continuou e o Botafogo retoma, o goleiro continua na área do Flamengo, de forma que essa bola agora alguém tira, não lembro qual jogador do Flamengo tira essa bola cai nos pés do Everton Cebolinha sem goleiro para ele chutar. E ele consegue se enrolar e não consegue chutar e nem fazer o passe, né? Então aquilo era o retrato do Cebolinha até a temporada, até pelo menos meados ali da temporada passada. No final da temporada ele deu uma melhorada e tem evoluído bastante, especialmente depois da chegada do Tite. E aí é nesse contexto que ele fala o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ele fala o seguinte, aspas aí para o Everton Cebolinha. A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é vestir a camisa do Flamengo. Tem um peso muito grande, um peso enorme, e você tem que chegar e dar conta do recado, está preparado para já de urgência, e infelizmente nem todos os jogadores são assim, então procurei me preparar nisso também. Hoje eu me encontro muito mais preparado, estou na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica, e tenho conseguido dar conta do recado. Hoje eu me sinto realizado e procuro usufruir cada momento. Então, Everton Cebolinha aí destacando esse momento que de fato é um bom momento, tem agradado a torcida, tem agradado a comissão técnica, tanto é que hoje ele é considerado um dos titulares assim absolutos, inclusive um dos homens de confiança do treinador, do Tite, e isso tem feito muito bem para o Everton Cebolinha, que fez, diga-se de passagem, um golaço, né, lá nos Estados Unidos, desses amistosos que o Flamengo tem disputado, aliás, disputou na semana passada aí, na América, nos Estados Unidos da América, tá certo? Então ele exalta aí esse momento, destacando como melhor forma física, técnica e mental. E eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você concorda com Everton Cebolinha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.